Bom, nosso grupo vai falar um pouquinho sobre fundo imobiliário, né? Que se trata o fundo imobiliário? O fundo imobiliário ele é composto por investidores que eles se reúnem para explorar rendimentos através de operações imobiliárias, né? Vai investimento desde prédios, esse investimento, né, é feito desde prédios já construídos, prédios em construção, como prédios que vão ainda ser construídos, né? É, a ideia é o quê? É explorar aluguel, é explorar a venda, é explorar a arrendação e todas as outras atividades do setor, como por exemplo CRI, letra de crédito imobiliária, letra hipotecária, que é mais comum nos Estados Unidos, e até também é, ter cotas em outros fundos. Bom, os fundos imobiliários eles são regulamentados pela CVM, né? Ela é responsável por registrar, ela também é responsável por fiscalizar e punir os fundos de acordo com as regras. Já. Hoje em dia o IFIX, né, que ele é o índice de fundo imobiliário do Ibovespa, ele conta mais ou menos com uns 45 bi de ativo. Isso está distribuído a mais ou menos 155 mil investidores. Se você for comparar com os Estados Unidos ele está numa ordem de 1,1 tri e está distribuído entre mais ou menos 80 milhões de investimentos, ou seja, é um mercado que ele está bem mais, vamos dizer assim, evoluído que a gente nesse. Bom, como o Caio estava falando, o mercado de fundos imobiliários aqui ele é muito pequeno comparado com o mercado americano, mas ainda assim você tem diversas oportunidades e diversos tipos de investimentos disponíveis. Quais são os principais benefícios de um fundo imobiliário? 95% da renda de todo fundo imobiliário precisa ser distribuído como dividendos. Então ele é um produto muito interessante para quem precisa de uma renda mensal e ele tem um benefício fiscal, ou seja, investidores pessoa física não tem que pagar imposto sobre os rendimentos. Outro benefício de um fundo imobiliário é a questão de diversificação. Seria muito difícil você com 100 mil reais conseguir montar uma carteira de investimentos com shopping centers, com galpões imobiliários, com diversos tipos de produtos imobiliários. O que você consegue fazer de forma muito fácil com fundos imobiliários. Muitas corretoras já dão a possibilidade de você operar fundos imobiliários com corretagem zero e você tem fundos imobiliários com cotas de 100 reais. Então, com 100 reais você já poderia ter uma parcela de um shopping center. Outro benefício é a questão de liquidez. Em fundo imobiliário você consegue negociar durante o dia, você tem muito mais facilidade de comprar e de conseguir saber quanto vale ele do que um imóvel. Então grande parte dos fundos imobiliários são operados diariamente, então você consegue comprar e vender cotas a qualquer momento, muito mais fácil do que você comprar ou vender um imóvel. Falando um pouco sobre tipos de fundos imobiliários. Você tem fundos monoativos e fundos multiativos. Como o nome já diz, monoativos eles administram um imóvel específico e multiativos têm uma carteira de imóveis. Fundos monoativos geralmente são fundos passivos, que eles não vão negociar esses ativos, eles simplesmente vão administrar os locatários de ativos específicos. Já os fundos multiativos, eles vão comprar e vender os imóveis de acordo com o mercado e de acordo com o que o fundo está esperando para o longo prazo. Você tem tipos de imóveis dentro dos fundos. Você tem fundos de lajes corporativas. Então, você tem o FVBI aqui, que ele é um fundo monoativo que administra 50% desse prédio que é na Faria Lima, no número 440. Então, ele é um fundo muito interessante porque, apesar de ser um fundo monoativo, ele tem diversas lajes dentro desse prédio que são locatários diferentes. Você tem outros fundos de lajes corporativas que vão administrar uma carteira maior de lajes, só que são fundos que vão ter diversos prédios, não só um prédio. Você tem fundos logísticos, que assim como lajes corporativas podem ser multi ou monoativos, que vão ser alugados para empresas de logística que precisam de centros fora de São Paulo. Geralmente são contratos de longo prazo, então não são contratos típicos, que também dão uma segurança maior para o investidor. A gente está aqui hoje gravando esse vídeo no INSPER, que também é um fundo imobiliário. Então, esse prédio onde a gente está no INSPER, ele é um fundo imobiliário muito interessante para investidores conservadores, porque o INSPER tem um contrato até 2037 corrigido pela IGPM. Então, é muito mais seguro você comprar cotas desse fundo do que de um outro imóvel que a qualquer momento pode ter
um inquilino saindo. Creio eu que o INSPER não vai sair até o vencimento desse contrato. Aí, falando em investimentos com mais segurança também, você tem fundos de crédito. Então, você tem LCIs e CRIs, que são produtos imobiliários financeiros. Então, você tem fundos imobiliários que apenas têm ativos de crédito lá dentro. Também são os fundos considerados mais conservadores, por ser produtos que você não tem uma volatilidade de ter um imóvel lá dentro. Então, eles oscilam menos quando o mercado não está positivo para fundos imobiliários. A gente também teve algumas emissões de fundos de agências bancárias, fundos de hospitais, e outro mercado que é muito interessante, principalmente pensando no aquecimento da economia, seria o mercado de shopping centers. O Parque Dom Pedro, que por muito tempo foi um dos maiores shoppings da América Latina, é um fundo imobiliário também. Quando você for montar uma carteira de fundos imobiliários, você vai ter que diversificar sua carteira com ativos diferentes. Você não pode ter uma carteira, você não deve ter uma carteira só com ativos logísticos, só com shopping center ou só com lajes corporativas. Você vai fazer uma diversificação entre esses ativos para buscar um melhor retorno e previsibilidade para você. Mas você vai ter que analisar sempre o dividend yield da sua carteira. O dividend yield nada mais é do que quanto a sua carteira vai pagar, quanto que ela gera de aluguel em relação ao seu patrimônio. Com isso, você vai saber se o imóvel que você tem está pagando mais ou menos do que você está esperando. Uma coisa que você tem que ficar atento quando você estiver fazendo essa análise é em ativos que tenham renda mínima garantida. Então, muitos fundos, eles garantem um retorno para o investidor no começo do produto para conseguir atrair dinheiro com uma renda mínima garantida. Mas isso não garante o retorno no longo prazo. Então, muitas vezes, isso aí é algum título de renda fixa que eles estão usando e está comendo caixa do seu fundo imobiliário. Então, a renda mínima garantida é uma coisa que, às vezes, pode mostrar um dividend yield muito alto, mas que não é real em relação à sua carteira. Então, esse é um dos riscos que você tem que avaliar na hora de montar sua carteira. Quais são os outros riscos que a gente precisa ter atenção? O risco de vacância. Um prédio que é monoativo, ou seja, um prédio que for alugado para um inquilino só, ele é um ativo muito arriscado, porque se você tiver uma rescisão de contrato, você vai para 100% de vacância. Então, sempre você tem que procurar imóveis que tenham uma vacância bem administrada. Então, você não deve, a não ser que você queira ganho de capital, que você queira especular, que já é um segundo passo na sua carteira de fundos imobiliários, você deve procurar por ativos que já tenham uma carteira mais desenvolvida. Além do risco de vacância, você tem o risco de inadimplência. Dependendo dos locatários que você tem, do tipo de locatários, você tem que ficar atento para ver se os aluguéis estão sendo pagos em dia. Um fundo imobiliário, ele é um imóvel. Então, imóveis, a gente sabe, geram despesas. Então, o risco de um sinistro, o risco de algum problema com o seu imóvel também é uma coisa que você tem que pensar. Então, se você está comprando um prédio já muito antigo, você pode ter que investir nele no curto prazo. E você tem os riscos de gestão. Então, assim, você tem dois tipos de investidor, basicamente. Você tem o investidor de curto prazo, que é o investidor que procura uma renda do imóvel, e você tem o investidor de longo prazo, que é um cara que não necessariamente precisa dessa renda e está muito mais pensando no ganho de capital com o imóvel do que no que ele me rende no curto prazo. Então, se você não estiver bem alinhado com o seu gestor em qual tipo de investimento que você está atrás, é outro problema que você pode encontrar com fundos imobiliários. Mas eu espero que isso tenha sido suficiente para vocês entenderem um pouco mais sobre esse produto. Ele é um produto que deve estar muito em voga agora nos próximos anos. E qualquer coisa que a gente puder ajudar mais, pode procurar a gente. Obrigado.